Irmãos, estamos na nossa exposição, começamos na semana passada, na exposição do livro da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E vimos no início da carta, até o versículo 3, algumas marcas da igreja de Jesus. Abra, por favor, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, principalmente o versículo 3. E a gente viu aqui características muito marcantes. A gente viu em Tessalonicenses, a gente viu também aos Colossenses, a mesma introdução do apóstolo Paulo. Depois se você procurar também, lá em Apocalipse, e a mesma coisa o apóstolo fala da igreja, Jesus fala da igreja de Tiatira. Mas três marcas principais, irmãos, de uma igreja cristã, nós vimos semana passada, uma retrasada. Nós vimos que é uma igreja que tem uma fé operosa. Ele lembra, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, três marcas aqui, lembrando uma fé operosa, uma fé que não é uma fé morta, mas uma fé que é apresentada em forma de ações. Um amor dedicado, um amor confirmado, dedicado, um amor de uns para com os outros, como o amor de Cristo. E uma esperança viva na volta de Jesus. Essas três marcas, irmãos, precisam estar encravadas no nosso coração, precisam estar encravadas no coração da nossa igreja. Fé, amor e esperança. No versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vem falar sobre um tema da eleição. O tema da eleição é um tema muito interessante. Nós cremos na eleição, somos presbiterianos, mas o interessante é que a eleição, na prática, nós temos muitas vezes dúvida. Porque a eleição pressupõe um povo santo, um povo íntegro, e muitas vezes na nossa vida nós pecamos, nós caímos muitas vezes da mesma coisa pela qual nós já nos arrependemos. Isso ofende tanto a nossa fé, porque tem uma tendência no nosso coração de dizer assim: por que eu peco tanto? Será que eu não sou crente? Será que eu não sou um filho de Deus? Será que eu me converti de verdade? Porque parece que eu não consigo sair do canto, eu remo, e parece que eu fico parado, eu não consigo progredir na minha vida espiritual, na minha santidade. E aí muitas vezes nosso coração oscila, e ficamos então nos perguntando: será que eu sou crente de verdade? Mas, irmãos, o interessante é que a nossa eleição, e nós vamos ver isso aqui, é que ela foi antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com as nossas obras de hoje. Mas, ao mesmo tempo, a nossa eleição, ela também é expressa por meio de algumas situações. Vamos então ler o texto, vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Não, do 4 ao 10. Tessalonicenses, do 4 ao 10. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu
em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo possa alcançar os nossos corações, possa, Senhor Deus, trazer à luz aquilo que nós somos, Senhor. Que o Senhor possa nos dar plena convicção que fomos eleitos pelo Senhor. E que o Senhor possa dar também plena convicção daqueles que ainda não têm essa certeza. Que eles possam hoje confessar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem aqui no culto, em comemoração aos 20 anos da SAF da nossa igreja, nós falamos sobre a irmã Dorcas, uma crente que era uma discípula do Senhor, era alguém que era notável pelas suas boas obras, era alguém que era dedicada e servia a Deus com os seus dons, era alguém que deixou saudade ao partir, ao morrer, e que glorificou a Deus na sua vida e na sua morte. Alguém que deixava, com as suas marcas, com as suas atitudes, demonstrava que era alguém que tinha sido eleita por Deus. Era alguém que foi realmente usada por Deus. Querem espirrar. Irmãos, mas e nós? Será que nós fomos eleitos por Deus? Essa carta de Paulo àquela igreja foi uma carta de louvor a Deus, por tudo que esse povo estava fazendo naquela região. A Tessalônica era uma cidade muito grande, era a maior cidade daquela região. Era uma região muito rica, muito próspera, e que Paulo passa por aquela cidade durante 3 semanas apenas e prega o evangelho àquelas pessoas. Eu me lembro de uma vez que nós fomos para uma cidade na Paraíba, e essa cidade, eu não lembro nem qual é o nome da cidade, e lá não tinha nenhuma igreja evangélica. Interessante que foi até com o nosso irmão Josenildo, que esteve conosco aqui de manhã. Ele foi que organizou a viagem missionária. E eu me lembro que nessa viagem não tinha nenhuma igreja evangélica naquela cidade. E nós, em um final de semana, pregamos o evangelho ali. E eu me lembro claramente de muitas pessoas que se converteram. E elas chegavam para a gente assim, mas a gente agora vai ser crente aonde? Onde é que a gente vai congregar? E realmente era uma dor no coração, ficou uma dor no nosso coração de saber o que é que seria ali. Mas depois eu soube que ali foi plantada uma igreja, as pessoas que ali ficaram, a igreja cresceu, e eu vou até procurar saber um pouco mais de como está aquela região ali com o pastor Josenildo. Mas eu lembro daquele desejo do coração daquelas pessoas, o que é que a gente vai fazer agora, pastor? Na verdade, eu não era nem pastor ainda, né? Mas o sentimento de onde é que a gente vai congregar? Esse sentimento, irmãos, houve em Tessalônica. Porque em Tessalônica foi uma igreja plantada em apenas 3 semanas. Ele pregou na sinagoga um sábado, no outro sábado, evangelizou durante as semanas, mas ele foi expulso. Ele, Timóteo e Silas foram expulsos. E foram para Bereia, e foram expulsos de Bereia, e foram bater lá em Atenas. Então, a história é muito interessante. Leia o capítulo 17 de Atos, e você vai entender direitinho como foi essa plantação. Imagine aquelas pessoas, irmãos. Imagine o que no coração delas, e agora perdemos o nosso pastor. Mas interessante que o nosso pastor é Cristo. E aquela igreja, mesmo sem um líder, é aquela igreja de alguma forma miraculosa. Aquela igreja firmou-se, fundou-se, enraizou-se e cresceu e tornou-se modelo para toda a região. Essas coisas, irmãos, que acontecem de forma milagrosa, percebemos que ali fundou-se uma igreja genuinamente cristã. E Paulo fala isso.
Ele começa no versículo 4, diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Irmãos amados de Deus. Interessante que se você pegar lá em Efésios, é um texto clássico que fala sobre a eleição e a predestinação, que os arminianos, quando pegam esse texto aqui, eles tremem. Se eles pudessem, eles arrancavam esse texto aqui da Bíblia. Mas Efésios 1, versículo 4 e 5, vai dizer assim: antes da fundação do mundo, perceba quando foi? Antes da fundação, não foi ali no primeiro dia de Gênesis? Não. Foi antes, irmãos. Na eternidade. Na eternidade, Deus nos escolheu. Ele já via você e diz assim: esse aqui é meu. Nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Segundo a sua livre vontade, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou. Por que ele me predestinou? Por que ele me escolheu? Não sei. Ele me amou. Foi em amor. Segundo a sua vontade. Eu não tinha mérito. Eu não tinha vantagem alguma. As pessoas reclamam disso. As pessoas não gostam disso. As pessoas têm raiva porque Deus escolheu uns e não escolheu outros. Irmãos, todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Todos nós deveríamos ir para o inferno por nossa própria culpa. Não tínhamos mérito nenhum, direito nenhum. Mas o Senhor, na sua bondade, decidiu graciosamente salvar os eleitos dele. E esses eleitos, irmãos, foram adotados, como diz o texto, para sermos adotados como filhos. E aí você vê, então, Paulo falando no versículo 4 de 1 Tessalonicenses, reconhecendo irmãos. Por que somos irmãos? Porque todos nós fomos adotados da mesma forma. Se todos nós fomos adotados pelo mesmo Pai, o que é que acontece entre nós? Somos irmãos. No grego, adelphos, somos todos irmãos, verdadeiramente irmãos. Temos um só Pai, somos da mesma família. Calvinistas e arminianos, como estamos estudando de manhã, sobre as diferenças doutrinárias, as doutrinas principais, elas são inegociáveis: salvação pela fé, Jesus Cristo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, a trindade, a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo. Não tem como discutir as doutrinas principais. Então, todos que têm os mesmos conceitos básicos de fé, centralidade da cruz, salvação somente em Cristo, esses são irmãos em Cristo. Por mais que nós nos diferenciemos na forma, no entendimento da salvação, de como que aconteceu, mas somos irmãos. Calvinistas ou arminianos, não interessa. Somos irmãos e somos amados de Deus. Em Efésios, eles fomos adotados, fomos escolhidos em amor. Em amor, ele te predestinou. Você não tinha mérito. Não dá para entender por que ele me escolheu. Não dá para entender por que ele te escolheu. E não fomos nós que escolhemos a ele. Jesus falou assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e fruto em abundância. Irmãos, então, nós somos verdadeiramente irmãos. Quando nós estamos numa disputa teológica, nós não podemos esquecer que estamos disputando com um irmão. Quando você estiver disputando com um arminiano, ele é arminiano no conceito dele, mas você sabe que ele é eleito. Ele foi eternamente escolhido de Deus. E interessante que muitas vezes a gente vê certas situações em que a gente despreza pessoas, porque tem um entendimento errado,
não sabe de nada. Irmão, se aquela pessoa for um crente, foi um amado de Deus, e você está desprezando um amado de Deus, você está desprezando um filho de Deus, está desprezando um irmão seu, isso é pecado. Isso é pecado. Muitas vezes vemos no seminário, muitas vezes acontece de alunos do quinto ano foi a gente, né? Hoje não tem mais quinto ano, do quarto ano, desprezando do primeiro ano. Às vezes vemos pastores olhando para o seminarista na reunião do presbitério, mandando ele trazer cafezinho. Aí seminarista é para trazer cafezinho. Irmãos, aquele seminarista é um eleito de Deus, um amado, é a menina dos olhos do Senhor. Aquele seminarista é alguém que foi escolhido para ser um pregador do evangelho. Então, toda a honra e glória, irmãos, a Deus. Mas nós precisamos olhar para o irmão e ver essa pessoa como um santo do Senhor, um irmão em Cristo. Então, quando você olhar para qualquer pessoa que está em alguma disputa com você, que tem alguma diferença com você, que talvez tenha até lhe magoado, tenha falado coisas duras para você, mas você vai olhar assim, é um filho de Deus, Deus escolheu, Deus amou, eu não tenho direito nenhum de odiar, não tenho direito nenhum de menosprezar, não tenho direito nenhum de falar contra um escolhido de Deus. Que a gente possa então, primeira coisa, irmãos, quem são os eleitos de Deus? São nossos irmãos, são pessoas que são amadas de Deus, e que por isso temos que nós também amá-los, uns aos outros. Amém, irmãos? Segunda coisa, segunda marca, quem são os eleitos de Deus? Veja aí, são pessoas que receberam o evangelho em poder e convicção do Espírito. Veja o versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, quando o evangelho chega somente em palavra, não há conversão. Quando o evangelho chega somente à mente, mas não desce para o coração, não houve conversão. Não foi o evangelho chegando no poder do Espírito Santo. Foi um evangelho que chegou no convencimento racional. Porque, irmãos, sinceramente, até se você for pensar assim, o evangelho, ele tem lógica. Ele tem lógica. Os que estão perdidos acham que é loucura. Mas para nós que somos salvos, tem total lógica. Mas, para aqueles que somente entenderam com a mente, esse ainda não conheceu verdadeiramente ao Senhor. Mas daquelas pessoas, nos Tessalonicenses, o evangelho não tinha chegado somente em conversa. Eles tinham entendido profundamente. Chegou por causa do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence. Convence de quê, irmãos? O homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pode chegar para uma pessoa com todos os argumentos do mundo, com a teologia redondinha, todas as arestas aparadas, com tudo organizado, para mostrar para aquela pessoa claramente que Jesus é o Cristo. Mas se o Espírito Santo de Deus não chegar àquela pessoa com poder, irmão, você vai gastar toda a sua saliva e não vai adiantar. Porque não somos nós quem convencemos ninguém, mas o Espírito Santo de Deus que chega para a pessoa em poder e plena convicção. Quando uma pessoa ela entende que cai as escamas dos seus olhos, como a gente estudou de manhã, talvez ela não entendeu tudo ainda do Evangelho, mas aquilo que ela entendeu, uma fé poderosa nasce no seu coração e é uma plena convicção. Uma plena convicção. Aqui no Brasil é interessante que às vezes a pessoa se converte por vários motivos. Se converte porque tem uma turma legal na igreja, se converte porque foi muito bem acolhido, se converte porque, afinal de contas, tem que ser de alguma igreja, né? Você entende que precisa. Se converte porque foi abençoado e ganhou uma bênção da parte de Deus. Não, eu vou então congregar nessa igreja. Essa igreja, a bênção é abundante.
se converte porque se emocionou num louvor. Então, falsas conversões acontecem direto, irmãos. Direto, todo tempo, todo dia. Pessoas que emocionalmente são tocadas e aceitam, entre aspas. Mas quando nós recebemos esse Espírito Santo em poder, como diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Irmãos, você pode até viver por uma verdade, mas eu duvido você querer morrer por uma verdade. Se não houver a plena convicção do Evangelho, que chegou em poder na tua vida, você não vai, você sim, aí sim, você está disposto a morrer. Você tem plena convicção de quem Jesus é na tua vida, que Deus fez na tua vida, de quem você era e o que foi transformado no teu coração. Essa plena convicção diz assim: eu estou pronto para morrer. Se você não está pronto para morrer, irmãos, então você não tem a plena convicção. Se você não está pronto para ir para o céu, eu não sei se eu estou pronto. Então, se você não sabe se está pronto, é porque realmente você não está pronto. Você não tem convicção. O Evangelho não chegou em poder na tua vida. Porque quando o Evangelho chega em poder, irmãos, a pessoa está pronta para dar a vida por Cristo. Seja qualquer situação. Porque ela sabe, ela conhece quem é o seu Senhor. Ela sabe quem era e quem é. Ela pecou, peca sim, mas ela sabe quem é Deus. Ela conhece a graça infinita do Senhor. E ela não tem medo da morte. Lá em 2 Coríntios 1:21, diz assim: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito no nosso coração, como garantia do que está por vir. Se há um selo, irmãos, no teu coração, se há o selo do Espírito Santo no teu coração, ele é aquele que testifica intimamente que você é filho de Deus. Ele quem te impulsiona, ele é quem é o guia da tua vida. Você está selado, marcado, você tem dono. Então você recebeu esse Evangelho com poder e há uma convicção plena no seu coração que Deus é o teu Pai e que a salvação é tua, porque Deus te escolheu, Ele te selou, Ele te marcou, você é dele. Amém, irmãos? Então, o eleito, irmão, ele recebeu o Evangelho com poder. Ele tem uma convicção genuína no seu coração, ele sabe que não é perfeito, mas mesmo na sua imperfeição, ele sabe de quem pertence. Ele volta para os caminhos do Senhor, ele firma, e ele sabe que é Deus que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos, ter essa certeza. Ter esse selo marcado no nosso coração. Terceira coisa, irmãos. Os eleitos, eles são imitadores de Cristo. Assim como falei ontem sobre Dorcas, que era uma discípula. O texto começa: Dorcas, uma discípula. Alguém que fez um discipulado. Não é alguém, irmãos, que fez 6 meses de estudo com aquele livrinho, e aí fez o discipulado e agora foi recebido na igreja ou foi batizado. Não é só isso, irmãos. É muito mais do que isso. É alguém que olha para o seu mestre e segue o seu mestre. Que não sabe para onde o seu mestre vai, mas simplesmente ele vai. Não sabe por que o seu mestre diz determinadas por que fazer isso, eu não sei, mas eu vou fazer porque eu sou o discípulo, eu estou aos pés do mestre. Ele vive aos pés do mestre, ele bebe do mestre. Versículo 6, assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, os imitadores do Senhor, eles têm algo interessante, é que ele vai ser provado. O imitador do Senhor, ele vai ser testado.
a chapa vai esquentar, o fogo vai aumentar. Nós seremos provados, irmãos. Aqui diz que é em meio a muita tribulação eles receberam a palavra. Pessoas que se convertem aqui, como eu estava falando, elas muitas vezes se convertem por motivos, são aceitos da sociedade, não tem muito problema. Mas o muçulmano que se converte, ali ele é expulso da família. Ali muitas vezes ele pode ser preso. Na Coreia do Norte, se você tiver uma Bíblia, você e toda a sua família serão presos ou então mortos. Não é só você não, é a sua casa inteira. Num canto desse, irmãos, a conversão, ela é em meio a muita tribulação. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É isso que está dizendo aqui, olha, eles tinham muita tribulação, mas era uma marca da igreja, era com alegria do Espírito Santo. As tribulações, irmãos, elas não podem, não devem tirar de nós a alegria. Claro que a tribulação é ruim, nós sofremos, nós nos angustiamos em meio à tribulação, uma doença, em meio a uma perseguição, um patrão que te persegue porque você é crente, pessoas que te jogam na parede, os professores, muitas vezes, nas universidades, ou você que é aluno, e a perseguição está correndo atrás dos crentes, mas em meio à perseguição, ao meio ao desprezo, em meio muitas vezes a xingamentos, nós temos que ter uma marca, irmãos, que é a alegria do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Era a marca de Cristo, era a alegria. A marca de Paulo era a alegria, porque é um fruto do Espírito Santo. Paz, amor, alegria. A alegria do crente, ela é independente da situação, porque a nossa alegria não é por causa das coisas desse mundo. A nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro dos céus. Foi isso que Jesus falou para os discípulos quando eles voltaram daquela viagem missionária. Os discípulos, quando saíram para evangelizar de 2 em 2, eles voltaram felizes da vida. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós curamos. Eu disse, olha, não se alegrem por causa disso. Se alegrem porque o nome de vocês está arrolado no céu. A nossa alegria, irmãos, está porque o nosso nome está lá. Deus nos escolheu. Como Deus me escolheu e Ele tem me usado. Essa é a alegria que tem que brotar e tem que renascer no meu e no teu coração, irmãos. É o primeiro amor. É aquela alegria do primeiro amor. Lembra? Lembra daquela alegria do primeiro amor? Aquele momento que quando você aceitou a Cristo, você não sabia se chorava, se pulava, se ria. Aquele alívio, aquele fardo que caiu das tuas costas, lembra? Se você não lembra, talvez você tenha se convertido no meio da igreja, tudo bem, né? Durante os anos, você aceitou a Cristo de forma quase que por osmose, né? Tudo bem, tem pessoas que não lembram daquele momento, mas sente o alívio do perdão dos pecados, sente a graça de Deus, sente a alegria do Espírito Santo. Mas tem aqueles irmãos que realmente foram tirados do mundo. Eu fui tirado do mundo. Eu fui tirado de uma vida de promiscuidade, de bebida, jovem ainda, adolescente. Deus me tirou de uma vida de promiscuidade, de impureza. E eu lembro claramente o alívio. Eu chorava de soluçar, do alívio que o Senhor tinha me dado para a minha vida. Sabe? E a alegria, o desejo, então, a partir dali, de falar para as pessoas, de servir ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, estamos precisando voltar a ser aquele imitador de Cristo que nós éramos no passado. Aquele imitador de Cristo que sentia a verdadeira alegria do Espírito Santo. Jesus falou lá em Mateus 16, 24, dizendo assim, então Jesus disse aos seus discípulos, veja, aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga-me. É no meio da tribulação, irmãos. A tribulação não é um sinal que você não é crente, não. Pelo contrário, a tribulação é um sinal que você é crente.
Às vezes a gente tem umas falsas teologias aí de que pare de sofrer. Se você está sofrendo, é porque você precisa conhecer a Cristo. Quem conhece a Cristo, para de sofrer. Que mentira! Que mentira! Sofremos sim. Passamos aperto sim. Em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, familiar, doenças. Passamos aperto sim. Mas não significa que não somos crentes. Pelo contrário, o aperto é o fogo, irmão, para burilar, para purificar a tua vida. Porque você não está aqui nesse mundo para simplesmente pra não passar por problema nenhum e viver. Não, irmãos. Nós estamos aqui para ser a imagem de Cristo. E a imagem de Cristo é forjada com muito fogo, com muita tribulação, mas mesmo assim com alegria. O que nós precisamos resgatar, irmãos, é essa alegria. No meio da tribulação, que as pessoas vão olhar para a gente e dizer, rapaz, tanto problema, tanta dificuldade, mas esse irmão, essa irmã, não para de sorrir, não para de se alegrar, não para de orar, não para de louvar. Que é isso? Eu quero saber o que é isso, eu quero viver isso. Eu quero saber o que é ser crente, de verdade. Em Mateus 5, versículo 11 e 12, vai dizer assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando tu vai passando por dificuldade, irmão, quando tu vai mentindo contra você, olha, é nessa hora que Deus está atestando que você é crente. É nessa hora que Ele está dando, muito bem, meu filho, você é crente. Se alegre porque o seu nome está arrolado no reino dos céus. Amém, irmãos? Somos imitadores de Cristo. Se Cristo foi perseguido, eu e você também temos que ser, porque essa é a lei, essa é a consequência. Quarta coisa, irmãos, é que os eleitos, eles são exemplo para os outros. Um eleito, veja o que Paulo falou, vocês se tornaram imitadores nossos do Senhor. Se Paulo podia dizer isso, ser de meu imitador, como eu sou de Cristo, nós também temos que dizer isso. As pessoas têm que olhar para a gente e têm que nos imitar, porque nós imitamos Cristo. Versículo 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Toda aquela região, toda aquela cidade de Filipos, Tessalônica, toda aquela região, grande a região. Todo mundo olhava para os crentes de Tessalônica e dizia assim, olha, a gente tem que ser como eles. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando a gente encontra um crente para imitar. Quando a gente encontra uma pessoa para dizer, rapaz, eu vejo nele as marcas de Jesus, eu quero ser assim também. Irmãos, nós temos que ter pessoas para que possamos mirar e dizer, eu quero ser assim. Eu me lembro quando eu era recém-convertido, pouco tempo na igreja, e eu queria ver na igreja uma pessoa que eu pudesse assim me espelhar. E eu me lembro que eu estava orando por isso. E aí eu conheci mais profundamente um servo do Senhor, que foi seu Wellington, pai do reverendo Letinho. O pai de Letinho, que foi pastor aqui também com vocês. O pai dele, seu Wellington. E aí, conhecendo ele, vendo como ele trabalhava, vendo como ele se comportava, como ele tratava os seus funcionários, assim, é um crente. É assim que eu tenho que me comportar. Esse exemplo de um coração na obra, de um coração fiel. Sabe, irmãos, temos que ser referência para as pessoas. Temos que ser aquela pessoa que, quando disser assim, olha, tu conhece um crente? Conheço. Conheço um crente. Se você quiser saber sobre Jesus, se quiser ver
alguém que anda no caminho de Jesus é fulano. Irmãos, esse tem que ser eu e você. Eu me lembro também, aí eu estou dando exemplos positivos, também eu vou dar um exemplo negativo meu, tá certo? Eu fiquei arrasado também. Eu me lembro, 2000 não, ainda 1999, eu fazendo cursinho, ainda ia passar em odontologia ainda. E aí eu recém-convertido, eu tinha me convertido em 97, em meados de 97, tinha 1 ano e meio de crente. E uma menina, quando descobriu no cursinho, descobriu que eu era crente, fez: tu é crente, é? Nem parece. Menino, foi mesmo que me matar. Olhe, me deixou arrasado. E aquilo eu fiquei pensativo. Meu Deus, por que, Senhor? Eu não pareço um crente. Sabe? Porque talvez ele tivesse muito que eu precisasse ainda deixar. Ou talvez porque ela tivesse uma noção também de um evangélico, né? Daquele do estilo Assembleia de Deus, que dava glória e aleluia, que andava a Bíblia debaixo do braço. Eu não era esse evangélico. Talvez seja isso. Mas eu fiquei então procurando ver no meu coração o que é, por que eu não estava demonstrando Cristo. Por que o bom perfume de Cristo não era exalado da minha vida. Precisamos ser modelo, irmãos, para os outros crentes, para as outras igrejas. Nossa igreja precisa ser modelo em Camaragibe, na região metropolitana. Em Hebreus 13, versículo 7, vai falar daqueles que são os nossos guias. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, ou vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida. O fim, irmãos, não é o final, não. O fim é a finalidade da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Quem são as pessoas que você tem como referência? Pessoas que lhe discipularam, pessoas que pregaram o evangelho para você, ou que pregam ainda. Sabe? Pessoas que foram realmente decisivas na sua vida e que se mantêm, pessoas íntegras, retas. Pessoas que você diz: eu quero ser assim. Tem um missionário, o missionário Gilson, hoje ele é pastor batista. Arminiano, viu? Mas para mim é uma referência. Ele é missionário lá na Amazônia. Um homem de Deus, um homem simples. Sabe? Quando eu vi ele pregando, a pregação não era muito boa, mas quando você trata do dia a dia com ele, um homem santo. A esposa dele, a irmã Rosânia, uma mulher santa de Deus. São referências para a minha vida. De pessoas que amam a Jesus de verdade. Sabe? Lembre dos vossos guias. Lembre daquelas pessoas que foram referência para você e imitem elas. E queiram vocês também ser referência para outras pessoas. Uma mãe, referência para os seus filhos. Um pai, referência de um crente. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser referência para os nossos filhos, mas somos péssimas referências às vezes. Às vezes nós negociamos demais o nosso tempo com Deus. Nossos filhos não vê a gente orando, não vê a gente lendo a Bíblia. Não é que a gente tem que se amostrar para eles não, tá? Mas é natural, não tem jeito. Quando você está ali orando, no pé da sua cama, de repente seu filho abre a porta e vai pegar você no flagra. Orando, lendo a palavra. Quando vê você falando a verdade, quando vê você pedindo perdão, quando vê você fazendo questão de ir para a igreja, sem abrir mão do culto ao Senhor. Temos que ser referência primeiramente para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos vizinhos, na nossa igreja. Temos que ser crentes, irmãos. As pessoas dizem assim: eu conheço um crente de verdade. Teve uma vez que eu escutei de um ímpio assim: eu não conheço nenhum crente de verdade. Eu disse: coitado. Ele também não me conhecia não, só ouvi ele falar, viu? Mas assim, coitado. Não conhece uma pessoa de Deus. Isso é uma falência, irmãos, para nós. É uma falência para a igreja de Cristo, que não consegue ser referência nem para o mundo, nem para os ímpios. Estamos perdidos, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Se nós não conseguimos ser referência para o mundo, muito menos uns para com os outros.
Deus tem misericórdia de nós. Quinta coisa, irmãos, com uma igreja, as marcas de um eleito de Deus. Quem são os eleitos de Deus? São pessoas que divulgam e propagam a sua fé. Ele não é o agente 007, escondido, um crente 007. Não, ele é um propagador da sua fé. Versículo 8, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não tinha mais necessidade de Paulo pregar. A gente já conhece o que é ser crente, a gente já conhece. Porque os tessalonicenses, por onde eles andam por aqui, a gente sabe quem é Jesus. Eles vão andando, vêm fazer comércio com a gente, eles negociam, eles viajam e eles dão testemunho da fé deles. Eles falam do Deus deles. Eles não se calam. Eles são pessoas que falam e falam e falam e testemunham do grande amor de Deus. Em Atos dos Apóstolos 8, versículo 4, quando os discípulos foram dispersos, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Os huguenotes, que eram os crentes franceses, muitos deles eram como se fossem os mascates, né? Os mascates aqui os mais velhos sabem o que são mascates, eram os vendedores ambulantes que iam de casa em casa, né? Vendendo coisas aqui no Grande Recife. Tinha muito mascate antigamente. Eles eram os mascates, eles tinham bolsas, caixas grandes, que eles saíam vendendo mercadorias nas cidades onde eles passavam, e ele era vendendo mercadoria e entregando a literatura cristã. Por onde eles iam, eles pregavam e falavam. Por onde eles iam, eles estavam ali, pregando e falando. Uma prática que eu preciso voltar a desenvolver, irmãos, foi porque quando lavaram meu carro, pegaram meus panfletinhos, jogaram fora meus panfletos. Eu tinha um monte de panfleto no carro. Onde eu parava, no posto de gasolina, eu entregava. Chegava alguém pedindo uma esmola, eu dava alguma coisa e dava um panfleto. Quando chegava um espírita querendo a sacolinha, né? Campanha do quilo, e me dava aquele papelzinho deles ali, eu disse, tome o meu também. Onde a gente for, irmão, a gente tem que estar propagando, pregando, falando. Por quê? Porque o mundo está morrendo e indo para o inferno. E você tem Cristo em você, você foi chamado para isso, e você simplesmente, muitas vezes, se cala. As pessoas nem sabem que você é crente. Você não fala de Cristo para as pessoas. As pessoas têm que saber quem você é. As pessoas, quando souberem quem você é, elas vão perguntar para você. Essa semana eu tive uma experiência, uma oportunidade maravilhosa de falar de Jesus para um paciente meu no consultório. Na primeira vez eu disse que eu era pastor. Dessa vez, ele veio com uma pergunta. Olha, e quem não lê a Bíblia, não vai para a igreja, mas é uma boa pessoa, vai para o céu? Isso vai não, meu irmão. Vai não. Porque a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. E aí eu preguei o evangelho para ele, baixei a Bíblia. Tu tem Bíblia? Você tem? Não. Baixei a Bíblia no celular dele. Está aqui, ó. Todo dia tu vai ler aqui, ó. Começa aqui em Mateus. Aí de noite ele mandou, por que o senhor me mandou ler Mateus e não mandou ler Gênesis? Leia Gênesis também. Não tem problema, leia Gênesis de manhã e de noite você lê Mateus. Veja, irmãos, coisas simples. As pessoas estão sedentas. As pessoas querem ouvir de Jesus de você. E por onde você for, irmão, você tem uma obrigação. Uma obrigação. Você pode ser policial, vendedor, cozinheira. Você pode ter o seu negócio. Mas você não sai para vender nada. Você não sai para arrancar dente. Você sai durante o dia, irmãos, para ser testemunha de Jesus. Onde você for. Você vai vender um apartamento, se você vai fazer uma porta, se você vai consertar, pintar uma casa, se você vai para o seu emprego, qual seja o que você for fazer. Você vai estudar, você não é um estudante, você não é um pedreiro, você não é um dentista, você é um crente, primeiramente. Uma testemunha de Jesus. E as pessoas precisam saber disso e precisam ouvir da sua boca do amor de Deus. Amém, irmãos?
Sexta coisa, irmãos. Os eleitos, eles são pessoas que abandonaram seus ídolos e agora servem a Deus. Veja o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eles estavam reconhecendo, irmãos, as pessoas estavam reconhecendo que como foi impressionante aquelas 3 semanas que Paulo passou entre eles. Ele disse, olha, no tocante a nós, proclamo que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Foi incrível. Mas não só isso, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo. Vivo e verdadeiro. Irmãos, muitas vezes acontece conosco, muitas vezes, a gente abandonou, a gente quebrou os ídolos. Mas parece que às vezes a gente volta para colar eles de novo. Arruma uma super bonde e vai colar de novo os caquinhos e vai construindo, ou então faz outro ídolo, remenda. É a porca lavada que quer voltar a se revolver na lama. É o cachorro que vomita e depois volta a lamber o próprio vômito. Quando a gente faz isso, irmãos, é a vergonha do Evangelho. Quando a gente faz isso, irmão, quando a gente volta para as velhas práticas, Deus tem misericórdia. Nós estamos jogando no lixo o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. Estamos entristecendo o Espírito Santo. Estamos manchando o nome do nosso Senhor. Estamos dizendo que a morte dele não tem efeito, que o Espírito Santo de Deus não tem poder. Estamos dizendo que o versículo que fala conhecereis a verdade vos libertará, é mentira. E não é mentira, é verdade. Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, a verdade nos libertou de um antigo modo de viver, nos libertou dos ídolos, quebramos os ídolos e nos convertemos. Lá em Atos 19, versículo 18, vai dizer assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras. Como é importante, irmãos, confessarmos de forma pública quem nós éramos. Nossos pecados. Sabe por quê? Quando eu falo assim, eu era assim, 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 eu fiz isso, isso e isso. É como se eu estivesse queimando a ponte. A gente passa pela ponte e queima a ponte para não dar vontade de voltar. Porque se a gente não queimar a ponte, quando tem uma bronca aqui, a gente quer pegar o caminho de volta. Mas no caminho de Cristo, quando a gente atravessa a ponte, tem que destruir aquela ponte. E quando a gente fala quem nós somos, o que nós fazíamos, nós estamos fazendo isso, queimando a ponte. Queimando a ponte. Então eles confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. As pessoas queimaram, tocaram fogo, não querem mais saber do velho homem, das velhas práticas. Quebrar os ídolos, bem picadinho, para não dar para colar de novo. Fazer como a família de Jacó, que deixaram todos os ídolos, as argolas, os berloques, tudo que eles carregavam, que tinham ainda misturando a sua fé. Jacó disse, deixem tudo aqui no Carvalho e vamos abandonar essa cidade. Vamos para longe. Vamos deixar Sitim e vamos para Belém. Vamos deixar o pecado, deixar tudo aqui e vamos para Belém. Belém significa casa do pão. Não, Betel. Belém não é Betel. De Sitim a Betel. Eu tenho um sermão sobre isso. De Sitim a Betel. Deixa Sitim e vai para Betel. Vai para a casa do pão. Quebra tudo. E eles assim fizeram.
queimaram os livros, quebraram os ídolos. Irmãos, nós nos convertemos, irmãos. Você se converteu, irmão. Você abandonou uma velha prática. Não pode mais estar voltando. Não pode mais estar flertando. Sabe, a marca daquela igreja é que eles abandonaram de vez. Às vezes a gente dá sopa. Não podemos dar sopa para o inimigo. O que ele quer, irmãos, é envergonhar o evangelho. Ele não consegue mais tirar a tua salvação, porque isso é impossível. Mas ele quer envergonhar você e envergonhar o evangelho. Ele quer fazer a tua vida infrutífera, fraca, medíocre. Mas o Senhor, Ele nos chama para abandonar, para deixar os ídolos e nos convertermos e servirmos ao único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E a sétima coisa, irmãos, para terminar, 7 pontos, foi ponto que só, viu? Tem mais ponto que o esporte, né? É muito ponto, viu? 7º ponto, são pessoas que aguardam a volta do Senhor. Veja aqui o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, os crentes, eles não vivem nesse mundo mais. A mente deles não está mais aqui. Eles vivem aguardando. Foi até um dos motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, é que eles estavam vivendo tanto a vida, pensando no novo céu e nova terra, que eles tinham parado de trabalhar. Eles tinham parado de ir para o emprego. E disse, não, vocês têm que aguardar vivendo, trabalhando. Mas a esperança não está aqui. Lá em Romanos 8, 19 a 23, está na área. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, é o versículo 22 agora, desculpa. Eu pulei do 19 para o 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, existe uma ardente expectativa na criação. A criação, ela quer ser redimida. Ela quer que os filhos de Deus se revelem, ou seja, que nós somos revestidos pela incorruptibilidade. E a criação anseia por isso. E da mesma forma, nós também temos que gemer, como diz aqui, gememos em nosso íntimo. Por quê, irmãos? Aí ele fala, aguardando a adoção de filhos. Não fomos adotados? Fomos. Mas aqui está dizendo na completude, na santificação completa. Nós temos que gemer no nosso coração, porque o pecado incomoda. O pecado que tenazmente nos incomoda, nos perturba, irmãos. O pecado tem que ser algo que nós temos que odiar e não nos acostumar. E às vezes pecados pequenininhos que já achamos que são pequenininhos, não, irmãos. Temos que gemer no nosso coração e clamar pelo Senhor, pela nossa renovação, pelo meu novo. Eu estou doido pelo corpo novo que eu vou ter, mais magrinho, né? Sem essa barba branca. Estou brincando, não é isso não. É um corpo incorruptível. É um corpo santo, onde eu vou estar realmente livre do pecado. Irmãos, o crente verdadeiro, ele clama, ele anseia por isso. Ele busca nessa vida uma vida santa e íntegra diante do Senhor. E mesmo assim, por causa do pecado, ele anseia pela volta de Cristo. Ele anseia pela volta de Cristo, pela adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Por isso, irmãos, uma marca dos eleitos é esse desejo profundo da volta de Jesus. É cantar Maranata o tempo todo. Ora, vem, Senhor Jesus. Aguardar dos céus o seu Filho, que nos livra
da ira vindoura. Porque é Ele, somente Ele, por causa dEle, por causa da sua obra, que a ira vindoura não cairá sobre nós. Já foi desviada de nós, já caiu sobre Ele. Ele nos livra da ira vindoura. Nós que somos eleitos, os eleitos de Deus, não receberão a ira vindoura. Louvado seja Deus, irmãos. Temos que viver a vida com um coração leve, puro, tranquilo, sabendo que Deus não está mais irado contra nós. E por isso nós vivemos a firme expectativa da volta do Senhor. Gememos pela volta do Senhor. Clamamos pela volta do Senhor. Isso é uma marca de alguém que é eleito de Deus. Então, se você tem dúvida, você precisa buscar o Senhor hoje. Clamar a Deus por uma transformação na sua vida, no seu coração. Porque os eleitos de Deus, eles são irmãos e são amados por Deus. Os eleitos de Deus receberam o Evangelho com poder e convicção do Espírito Santo. Os eleitos de Deus são imitadores de Cristo. Os eleitos de Deus são exemplos para o próximo. Os eleitos de Deus são pessoas que divulgam e propagam a sua fé onde forem. Os eleitos de Deus são pessoas que abandonaram os seus ídolos e agora servem ao Deus vivo. E os eleitos de Deus aguardam em ardente expectativa a volta do Senhor. Nós possamos, nesse tempo, irmãos, agora, baixar nossas cabeças e primeiramente pedir misericórdia. Pedir misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia. Chegamos na presença do Senhor e clamemos ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que nos faça crentes assim, crentes que tenham essa convicção. Se você não tem, clame pelo sangue de Jesus na tua vida. Creia na palavra de Deus. Receba a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida hoje. Basta um clamor sincero, um coração contrito e abatido. O Senhor não rejeitará. E nesse tempo você possa aproveitar para falar com Jesus nesse momento. Ore ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, Pai, nesse momento, clamar pela Tua misericórdia sobre minha vida, sobre a vida de todos os irmãos aqui presentes, pela Tua igreja de uma forma geral. Que muitas vezes, Senhor Deus, nós guardamos ídolos no nosso coração, ou estamos tão voltados para nós mesmos que esquecemos do nosso testemunho. Esquecemos, Pai, que somos eleitos pelo Senhor, que somos amados do Senhor. Esquecemos, Senhor Deus, o propósito da nossa vida. E vivemos, Senhor Deus, muitas vezes desfocados daquilo que o Senhor nos chamou. O motivo pelo qual o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Nos amou em Cristo Jesus. Nos tirou do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas muitas vezes ficamos vivendo como se não fôssemos, flertando ainda com o passado, sem dar testemunho, sem ter vida real. Senhor, queremos evidenciar as obras do Evangelho em nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, ter a alegria verdadeira do Espírito Santo queimando novamente nossos corações. Eu te peço, Pai, esse renovo na minha vida e na vida de cada irmão aqui presente. Faça queimar o nosso coração, Senhor. Faça o nosso coração voltar àquele primeiro amor. Que possamos, Senhor Deus, voltar, Senhor Deus, para viver uma vida reta, íntegra e santa, de proclamação das Tuas virtudes, ó Pai. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Já te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Amém.